querendo ou não, emprego gera e mexe com a economia. Campinas registrou em agosto deste ano um desempenho negativo na geração de empregos formais, principalmente nos setores da indústria e construção civil. A indústria fechou 46 vagas no mês, segundo dados do CAGED, revertendo aquele saldo positivo de 241 empregos em agosto do ano passado, e a construção civil apresentou saldo de menos 10 postos. No ano passado, eram 141 vagas criadas também em agosto. Comércio também sentiu a desaceleração. 123 vagas abertas neste ano, bem abaixo das 282 registradas no ano passado. A agropecuária teve leve avanço com 3 postos positivos, mas também numa linha ali de estagnação. O setor de serviços, que tradicionalmente lidera a geração de empregos, teve saldo de 463 vagas em agosto, um número inferior às mais de 1.100 que foram abertas em agosto do ano passado. Agora, no geral, pensando aí na comparação com julho de 2025, quando a cidade havia criado 412 empregos, o desempenho de agosto mostra, de alguma forma, estabilidade, com forte perda em relação ao mesmo período, na verdade, do ano passado. E para entender esse cenário, a gente conversa com a economista, professora da PUC, Eliane Rosandiski, conectada mais uma vez com a gente. Bom dia, Eliane. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes. Muito tudo bom com vocês? Bom dia. Tudo certo, e a gente de olho aqui nesses dados, nesse ritmo talvez mais lento de contratações em 2025, e quando a gente olha para setores importantes, né, Eliane, como da indústria e serviços. Exatamente, né? Eu estou aqui olhando esses números aqui de agosto, né? E tentando ver com um pouquinho mais de atenção o que está acontecendo, né? E vocês bem anunciaram aí no início da pauta, né, do jornal, esse crescimento do setor de serviços. Aí, para trazer mais uma pitada, assim, de preocupação, os serviços que cresceram foram serviços na área de educação e na área de saúde. Por que eu falo a questão da educação? Porque quando a gente está olhando para esses dados, nós estamos olhando para agosto, nós estamos olhando sempre com retrovisor, né? E o setor de educação, ele apresenta essa sazonalidade. Porque, por razões escola, universidade, reposição, mudança de quadro de professores, funcionários e tudo mais. Então, por que eu me preocupo com o setor sazonal? Porque a sazonalidade tem lá a sua... durante o ano, assim, a gente tem fevereiro, março, contratações, depois temos demissões na área de saúde, tem aí essa sazonalidade. Agora, quando a gente olha para o setor de serviços e estamos olhando para um setor de serviços mais focado na atividade econômica, ele é preocupante, porque ele demitiu. E aí você fala, nossa, mas por que essa professora hoje está tão preocupada se ela sempre se demonstrou tão otimista esse tempo todo? Sim. Porque vocês também assinalaram aí para uma queda do emprego industrial. Quando a gente olha para a região metropolitana como um todo, a gente também observa uma certa estagnação desse emprego industrial. E geralmente esse setor de serviços de apoio à atividade industrial, ele acaba crescendo junto. No momento em que esses contratos, eles terminam e não são recolocados, a gente acende um sinal de alerta. Tá? Porque essa dinâmica do setor de serviços, como eu falei no início, ela não é tão sazonal, porque está muito focada na área de educação, o que significa que setembro não terão novas contratações, e o setor de serviços que atende ou que está muito conectado com a atividade industrial também está se mostrando negativo, né? Porque a gente teve quedas ali. E é um reflexo direto da perda de poder de compra também da população, não, Eliane?
Não, eu não chamaria, eu diria até que você tem aí um setor que está conseguindo se manter, um setor interno que ainda está se mantendo. Como é que eu analisaria essa situação? Embora o tarifaço, hoje até saiu uma matéria, né, falando que os efeitos para o Brasil foram menores do que a gente imaginava por conta da queda das exportações e tudo mais, quando a gente olha para a região metropolitana, ela tem uma configuração de atividades que depende muito mais desse setor exportador. Então, talvez esses segmentos estejam sentindo mais a queda das exportações, ou seja, no agregado, a gente até conseguiu, enquanto país, assim, está conseguindo redirecionar e tudo mais, mas o que a gente redireciona quando está pensando em exportação, desculpa, é muito mais café, produtos, carne, esses produtos, soja, esses produtos de alguma forma são mais fáceis de encontrar em outros mercados, encontrar uma diversificação de mercado. Mas quando você tem produtos um pouco mais amarrados com as estruturas globais, né, das estruturas produtivas, com média complexidade ou alta complexidade, não é tão fácil assim você encontrar novos mercados. Então, eu diria que o setor industrial da região está sentindo mais esses efeitos do tarifaço e, por isso, essa cautela. Agora, pensando aí numa retomada, né, de um crescimento, dependeria exclusivamente desse cenário internacional, nacional, ou alguma estratégia local para ajudar a melhorar os números? Então, eu acho que nós temos aí uma composição de duas coisas. Também chama atenção, como vocês anunciaram também, a queda da construção civil. A construção civil cai naquele assunto que eu falo sempre, ela é muito sazonal também. Sazonal no sentido, ela chega num patamar, já contratou todo mundo, então ela vai perdendo força nessa dinâmica de contratação, né? Nós estamos Campinas, aí é um canteiro de obras, e um emprego ali foi colocado, eu acho que dificilmente nós teremos grandes booms aí do emprego da construção civil, mas isso mantém uma economia local funcionando, são aqueles efeitos multiplicadores que eu falei. O que a gente tem que estar atento aí? Eu acho que nós teremos condições, de alguma forma, sabe o plano o início do plano que, quando começou o tarifaço, que foi feito um plano emergencial para algumas indústrias que de alguma forma iriam sofrer e não tem tanto poder de barganha junto ao governo americano. Essa ajuda tem que chegar. Essa ajuda tem que dar um suporte para que essas empresas, porque são pequenas empresas que dependem desses fluxos de exportação e provavelmente têm menos poder de barganha na negociação. Do que eu estou falando? Quando você pega, por exemplo, uma Embraer, ela tem muita força de negociação e rapidamente baixou as tarifas, mas tem um segmento aí no meio que está sendo mais prejudicado e que afeta, de alguma forma, o nosso local. Então, é a negociação, sim, é como que a gente vai pensar esses segmentos que podem estar sendo impactados pela exportação. Por outro lado, aqui, olhando para Campinas, nós vamos ter agora, como há uma renda que está sendo recuperada, e em termos nacionais aí a gente está com um nível de desemprego muito baixo, significa que tem uma massa salarial que está ainda impulsionando a economia. Agora a gente vai começar a ter datas festivas. Essas datas festivas ajudam a gerar emprego no comércio, ajudam a gerar emprego, a manter o nível de atividade relativamente aquecido, e isso vai gerando demanda. Então, daqui a pouco teremos o Natal, e estamos aí com a expectativa de que esse cenário mais vamos dizer, turbulento e incerto, que ele vá se dissipando e a gente consiga retomar o crescimento focado até nas habilidades internas e na disputa de outros mercados. Você falou de datas festivas, né? Até antecipando um pouco, tem já Dia das Crianças, né? Que normalmente já começam as contratações, Black Friday, além do Natal, mas costumam ser contratações temporárias, né, Eliane?
Sim, eu acho que é nesse ponto que assim a gente tem que dar uma olhada, porque nessas contratações temporárias, a depender do ritmo de crescimento, muitos acabam se tornando mais permanentes. E logo na sequência, a gente já tem a chegada aí do 13º, primeira parcela de 13º salário em novembro. Então, você vai tendo toda uma dinâmica que tenta manter esse segmento do comércio relativamente impulsionado. E quanto mais emprego, de fato, a gente gera no comércio, mais demanda a gente está construindo no sistema econômico, né? Muitas vezes essa coisa da loja, essa coisa do segmento onde você tem um trabalho vivo, que eu falo, né? Ao invés de ser só o e-commerce, né? Porque no e-commerce ele não gera tanto emprego, ele não alavanca tanto emprego assim. Essa loja física, esse movimento do comércio, ele é importante para a manutenção do emprego. Mas, de fato, acendeu-se aí, eu acho que pelo menos aqui na região, uma luz de alerta, né? Porque o movimento da economia está indo para uma dinâmica, mas aqui nós estamos tendo algum tipo de incerteza vigorando maior e prejudicando a área que é mais importante. Por que eu sempre falo da indústria e desses segmentos? Porque são bons pagadores e constroem uma demanda, porque um salário bom, ele acaba gerando demanda para outros segmentos, como restaurantes, atividades de cultura, de lazer. Então, tudo isso é impulsionado por um padrão de remuneração mais elevado. Então, tentar manter isso daí é importante e torcer para que, de alguma forma, a gente consiga aí uma redução da taxa de juros, né? Um afrouxamento aí da política monetária para não continuar travando tanto a economia assim, porque a inflação está segura, então não tem mais tanta razão assim para a gente manter uma taxa Selic tão alta, né? Eliane, obrigada pela análise, sempre acompanhando mês a mês aí para a gente entender um pouquinho mais desse cenário econômico e que de alguma forma afeta aí o nosso dia a dia. Até a próxima. Certeza. Até a próxima, um abração para todos. Tchau, Obrigado. 10h30.